Se você quer conhecer o mistério da transubstanciação de forma mais profunda, eu peço que você fique até o final desse vídeo. Eu garanto que você vai sair daqui com a sua mentalidade diferente. Fala pessoal, a paz de Cristo, amor de Maria. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno, faço parte do Ministério de Pregação da Missão Colo de Mãe. E hoje, por motivos de saudade, eu quero falar sobre o sacramento da Eucaristia. E se você, assim como eu, tá com saudade de ir pra missa, de comungar, deixa já o teu like agora no começo desse vídeo, deixa o teu comentário, compartilha como é que tá sendo a tua experiência durante essa quarentena, esse período em que a gente não pode estar indo pra missa, não tá podendo comungar. Fala como é que tá sendo para vocês. Para mim tá sendo muito difícil, e agora que a gente está se aproximando da festa de Corpus Christi, isso parece apertar ainda mais no nosso coração. Então, por causa disso, eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre aquilo que para nós católicos é o ápice da nossa fé. Que, inclusive, o Catecismo da Igreja Católica fala no número 1324, que é todo o bem espiritual da nossa igreja. Então, se você gostou desse assunto, já compartilha, já deixa o teu like e vamos pro vídeo. E para a gente começar a falar hoje sobre o Santíssimo Sacramento, ou seja, o sacramento dos sacramentos, eu queria deixar muito claro hoje a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. Claro, nós vamos falar da transubstanciação, mas antes de falarmos do que é a transubstanciação, eu quero que vocês entendam o seguinte, o contexto de como foi a instituição deste sacramento. Lá, quando a gente volta para a ceia do Senhor, a ceia pascal, a última ceia com seus apóstolos, que está narrada em duas passagens específicas, tem tanto em Mateus, na verdade está narrado em todos os evangelhos sinóticos, todas elas têm a narração da última ceia do Senhor, e também tem no livro de Coríntios, certo? Eu vou ler aqui a de Mateus, e eu quero que vocês prestem atenção, eu vou dar destaque a algumas palavras, tá? E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Como eu falei, essa passagem foi extraída do livro de Mateus. E reparem que Jesus não diz, isto representa o meu corpo, isso representa o meu sangue. Ou Jesus também não diz, isto significa o meu sangue, isto é sinal do meu corpo. Mas pelo contrário, Jesus diz, isto é. E talvez para nós hoje isso não tenha o mesmo impacto que teve para os discípulos naquela época, porque os judeus eles tinham um zelo muito profundo pelo verbo ser. Por um motivo até lógico, porque quando Moisés foi perguntar a Deus quem ele era, lá em Êxodo, essa passagem narrada no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Inclusive é comum algumas pessoas até se referirem a Deus como o grande eu sou. Então vejam, o verbo ser era considerado algo divino, tinha uma conotação divina, e Jesus sabia disso, porque Jesus era judeu, e mesmo sabendo, ele escolhe usar o verbo ser nessa hora. Ele diz, isto é o meu corpo, e ele diz, isto é o meu sangue. E vejam que Jesus ele tinha claramente a autoridade sobre o seu corpo, sobre o pão e sobre o vinho. Isso ficou atestado durante a sua vida pública, nas vezes em que Jesus multiplicou o pão, nas vezes em que Jesus, lá na boda de Caná, transformou água em vinho, nas vezes que Jesus, com o seu próprio corpo, andou sobre as águas, ou quando ele ressuscitou. Então, Jesus tinha plena autoridade sobre essas três substâncias, a substância do seu corpo, a substância do pão e a substância do vinho. E vejam que, além de tudo, além de Jesus ter autoridade, além de Jesus utilizar um verbo que era próprio de Deus, Jesus ainda deixa claro o quanto ele queria que isso acontecesse. Jesus lá em Lucas 22 diz que desejou ardentemente comer essa ceia convosco. Então veja, Jesus sabia da necessidade desse sacramento para a nossa salvação. Jesus sabia da necessidade da Eucaristia para a nossa salvação, como plano da nossa salvação, e ele disse que desejou ardentemente estabelecer este sacramento. Mas, afinal de contas, o que é a transubstanciação? Tá? E, gente, no centro da celebração eucarística, ou seja, na Santa Missa, encontra-se o pão e o vinho, e este pão e este vinho transformam-se em corpo e sangue de Jesus Cristo. Mas não apenas corpo e sangue, mas corpo, sangue, alma e divindade. Ou seja, naquele momento, o pão e o vinho perdem a sua substância de pão e de vinho e passa a ser agora o próprio Deus.
Mas veja, isso não acontece simplesmente porque um homem vai lá e pronuncia aquelas palavras, mas porque o sacerdote tem a autoridade de Deus de ser figura de Cristo, ele impersona Cristo. Durante a celebração eucarística, o padre é a pessoa do Cristo. Então a autoridade das palavras de Cristo na última ceia se renovam. O sacrifício de Jesus se renova na Santa Missa e naquele momento a autoridade não é do sacerdote pessoa, mas é do próprio Deus, é uma autoridade de Jesus. E Santo Ambrósio, ele afirma que essa transformação não se trata de algo natural, ou seja, de algo formado pela natureza, mas é uma substância produzida pela consagração. E ele ainda vai além, diz que essa consagração ela é superior à natureza. Não se trata de uma transformação química. Inclusive, se você pegar a hóstia consagrada e levar para um laboratório, você vai ver que lá tem os mesmos compostos químicos que o pão teria, que o vinho tem os mesmos compostos, os mesmos elementos que o vinho naturalmente teria. Então veja, essa consagração não é algo da ordem natural da natureza, é uma transformação da ordem substancial. Ou seja, em outras palavras, o pão perde a sua substância de pão e passa a ser corpo de Cristo. E veja, não é corpo no sentido unicamente de sangue, de carne, mas é corpo no sentido de pessoa. O pão recebe a pessoa do Cristo, com seu, claro, corpo, e no corpo está contido sangue, a alma e a divindade. Então vejam que no pão está contido o Cristo por inteiro. Existe a presença real e física de Jesus. Mas qual é o sentido de substância, então? Tá? O que é essa substância que nós estamos falando aqui? Eu vou usar o exemplo, inclusive foi um exemplo que eu vi com o padre Paulo Ricardo, que eu admiro demais, em que ele fala o exemplo dos livros, tá? Por exemplo, se eu pegar um livro como esse, eu tenho aqui o livro do Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Inclusive tem um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, falando sobre esse livrinho aqui. Vou até tirar aqui, colocar aqui na tela grande para vocês verem. E eu vejo nesse livro que ele tem uma capa, nesse caso é uma capa de brochura, tem páginas, tem uma cor de capa, nesse caso é branco, e eu consigo identificar neste livro a substância de um livro. No entanto, se eu pegar outro com uma capa diferente, com tamanho diferente, com conteúdos diferentes, eu ainda assim consigo discernir que também tem substância de livro, são livros. E ainda se eu pegasse outro com outras características, como uma capa dura, por exemplo, eu ainda consigo discernir que isso aqui é um livro, tem substância de livro. Se eu pegar um ainda maior e com, sei lá, com outros detalhes, eu ainda consigo interpretar que é um livro. São substâncias de livro. Tudo isso aqui tem substância de livro. Mas aquilo que eu consigo ver, ou seja, a cor que foi usada, a fonte que foi usada, tudo isso aqui na verdade são acidentes. São acidentes. Estão aqui porque alguém discerniu que seria a melhor fonte, a melhor cor, mas poderia ser diferente. São características físicas, e essas características físicas não são a substância do livro. Por mais que, claro, eu veja, seja mais fácil para mim identificar pelas características, mas ainda assim não é a substância do livro. Tanto que é possível e existe livros digitais, e nesses livros digitais ele não tem nada disso, não tem uma capa, não tem páginas, no entanto, ainda assim eu consigo discernir que nele existe a substância de um livro. Então, não sei se vai dar para vocês verem aqui. Ou se eu pegar, por exemplo, o meu celular, eu também vou ter aqui um livro. Não sei se vai dar para ver. Mas também é um livro. E basicamente o que é um livro digital? Bem, um livro digital, a gente voltar um pouco para a linguagem de máquina, são códigos binários, são zeros e uns que são organizados de uma forma e dependendo da forma como eles estão organizados, transformam-se na substância de um livro. Então veja, as características físicas não são necessariamente obrigatórias para dizer se algo tem substância de corpo ou tem substância de sangue, né? Eu posso falar, eu tenho olhos castanhos, tenho cabelo assim, sou alto, sou baixo. Tudo isso são acidentes. São acidentes, são características, mas não definem o que eu sou, não são a minha substância, não é a substância de ser humano. E isso acontece também com a Eucaristia, porque por mais que você não tenha presente
no pão e no vinho as características do corpo e do sangue, as características físicas, mas o próprio Deus afirma que aquilo é. E veja, se Deus chega para mim e diz: Bruno, esse livro aqui, ele é de ouro. Quem sou eu para dizer isso? Por mais que para mim, na minha visão, ele tenha a característica de papel, se Deus diz para mim que é de ouro e pronto. Isso aqui perdeu a substância. Perdeu a substância, não é mais livro. É ouro porque o próprio Deus afirmou. E o próprio Deus, o Verbo encarnado, Jesus, disse que aquilo é o seu corpo e é o seu sangue. Então, no momento em que essa autoridade de Jesus atua sobre o pão e o vinho, o pão perde a sua substância de pão. Ou seja, ele não é mais pão para nós, mas aquilo é o corpo e o sangue de Jesus. É o corpo e o sangue de Jesus verdadeiramente físico, é a presença real. E a essa mudança de substância a igreja chama muito acertadamente de transubstanciação. E veja que nós católicos sempre tivemos a convicção da presença real de Jesus na Eucaristia, tanto que como nós reconhecemos a presença do corpo, sangue, alma e divindade, nós o adoramos. Nós adoramos o Santíssimo Sacramento. Nós adoramos, nós temos todo o zelo possível, imaginável. Eu já fui ministro da Eucaristia e eu sei o zelo que nós temos por esse sacramento, né? O zelo que nós temos para não cometer nenhum tipo de sacrilégio. E, gente, quantas pessoas cometem sacrilégios? E aqui fica a minha exortação, porque a igreja sempre teve a convicção da presença real. Tanto que, se a gente for lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 30, diz o seguinte: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe da sua própria condenação, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor. O que tem de pessoas que, não estando em estado de graça, entram na fila da comunhão e comungam sem discernir que ali não é um pão bento, não é um pão sagrado, mas é o próprio corpo do Senhor, está comungando a sua própria condenação. Inclusive, infelizmente, alguns irmãos protestantes até chegam a chamar a hóstia consagrada de bolachinha, né? Acusam a gente de idolatria. Inclusive, eu fiz um vídeo a respeito de idolatria, né? Falando sobre se nós católicos adoramos imagens, vou deixar no card também. E eles falam que nós adoramos uma bolachinha. E, gente, cuidado, porque ali está o corpo e o sangue de Jesus, é a presença real do Senhor, e nós não discernimos isso. A gente acaba não discernindo. Então, cuidado, você pode estar se condenando. Isso pode ser a sua condenação. E o próprio Deus quis deixar isso tão claro para nós que por diversas vezes na história da igreja aconteceram vários milagres eucarísticos. E eu quero citar aqui um milagre em especial, que é o milagre de Lanciano na Itália. Tá? Para quem não sabe, nos primeiros séculos aconteceu de um sacerdote, durante a celebração eucarística, duvidar da presença real de Jesus. E no momento em que ele estava fazendo as orações da consagração, o pão se torna carne viva e o vinho se torna sangue vivo. E acontece não só uma transformação substancial, mas uma transformação natural. Então, inclusive foi levado tudo isso para o laboratório, foi estudado, e o pedaço de carne que veio da hóstia consagrada era uma carne extraída do coração, era um músculo do miocárdio, que não apresentava sinais de corte, ou seja, ele não foi cortado de nenhum lugar, simplesmente começou a existir assim. Tinha o mesmo tipo sanguíneo do sangue consagrado também lá durante a celebração eucarística, que era do tipo AB, que pelo tipo de coagulação sanguínea que tinha dentro do coração foi extraído de uma pessoa viva, de alguém que provavelmente viveu na Palestina, provavelmente na época em que Jesus viveu. Então vejam, são sinais científicos, provas físicas, científicas, naturais, daquilo que deveria ser apenas substancial. Então veja, Jesus quis deixar claro a sua presença. E assim como esse milagre de Lanciano, eu acho incrível porque ainda hoje está exposto lá na Itália. Se você quiser e puder ir na Itália e conhecer a cidade de Lanciano, você vai ver lá, está exposto até hoje, desde os primeiros séculos até hoje, e está lá, não apodrece, a carne continua igual, e ainda assim, sempre que chega no aniversário do milagre, aquele sangue volta a se tornar um sangue vivo e a carne volta a se tornar carne viva. Tá? Então, eu vou deixar inclusive aqui na descrição um link para vocês verem a história completa do milagre.
Claro, eu falei aqui de forma muito resumida, porque eu sei que tem muitos outros vídeos que explicam a história desse milagre e muitos outros milagres eucarísticos que a igreja já atestou a sua veracidade. Então, gente, se você gostou do vídeo até aqui, eu peço que você deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, compartilhe com outras pessoas. É isso. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tchau.